Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Eu sou Jepsen Lorena, sou terapeuta, e eu tô aqui para te provocar, né? Esse vídeo ele é levemente provocativo. Tu pode ver isso daí pela headline, né? Tô me acostumada com esses termos aqui do YouTube, aonde eu já te trago com essa curiosidade. E se você tivesse o poder de ler mentes? Você parou para pensar como a vida seria muito mais simples e muito mais fácil? Se pudéssemos simplesmente ter um poder sobrenatural e olhar para as pessoas e saber o que elas realmente estão pensando, saber o porquê que elas tomam determinado comportamento, ou ainda entender qual é a nossa contribuição para esse movimento dessas pessoas. Desde que o mundo é mundo, amada, nós, seres humanos, buscamos pelo sobrenatural, né? Buscamos pelo poder da mente, buscamos por caminhos que possam encurtar e nos levar para um momento de prazer, um momento de libertação, um momento de crescimento, um momento de desfrute, para sentirmos que estamos evoluindo, tá? Porém, a gente aí eu também me incluo nesse agente, sabe, gata? Me incluo. Chega num determinado momento que parece que não importa o que você faça ou como você está, explicando, falando, e a pessoa vai lá e entende B. Tá falando de banana, a pessoa está entendendo maçã. Você foi lá, explicou, mostrou, né, orientou, e mesmo assim você está falando de alhos e ela está falando de cebolas. Apesar de ser quase igual, né? Enfim, mas é a analogia que me vem, né? Maçãs e bananas são processos diferentes, frutos diferentes, com gostos diferentes. E a pessoa vai lá e faz errado. Isso daí muito se deve da questão da comunicação. Bem, antes da gente entrar nesse tema de comunicação, como seria muito mais fácil a gente poder ler mentes? E deixa eu falar para vocês da onde que veio essa vontade de fazer esse vídeo e falar que sim, nós podemos ler mentes. Talvez vocês conheçam este personagem aqui, o senhor Edward Cullen, né? Ele foi interpretado pelo Robert Pattinson, ele, né, da saga Crepúsculo, talvez vocês conheçam esta mocinha aqui, Dona Bella Swan, e essa daqui é uma das cenas que mais me chama a atenção. Tá logo lá no início, Bella acabou de mudar para Forks, e a Bella é a novidade na escola de Forks, e aí vem esqueci o nome dela, essa guriazinha que é a líder de torcida, etc e tal, e aí Bella simplesmente vê aqueles vampiros, lendas de Vênus maravilhosos, entrando pelo high school, né, entrando ali na cantina, no refeitório, e ela pergunta, quem são esses? E aí ela, né, essa coleguinha da Bella, diz, ela pergunta, quem é ele? E ela responde, ele é totalmente lindo, é óbvio, mas aparentemente ninguém é bom o suficiente para ele. E aí o detalhe é que vem uma sequência de carinhas dele, né? Porque aí quem lê o livro sabe que ela, na mente dela, quando vê o Edward Cullen, fala, uau, ele é lindo, divino, maravilhoso, gostoso, tarará, e ele se diverte com isso, porque ele tem o poder de ler mentes. E aí eu parei para pensar, na época que eu estava lendo o livro e vi o filme, isso lá 2008, tá? 2008, a gente está em 2024, então faz conta, já. Uou, caralho, 16 anos. Gente, faz tempo. É, eu fiquei me questionando, falei, nossa, como poderia ser bom ter esse poder, né? E aí eu lembrei que nessa mesma época eu já tinha lido a saga da Anne Rice sobre os vampiros, sobre os poderes sobrenaturais que os vampiros têm. Desde mover algumas coisas, botar fogo nas coisas, paralisar, adentrar na cabeça do ser humano e condicioná-los para que eles se tornem caças. E eu parei de pensar, falei, nossa, se eu tivesse esse poder, Jesus amado. Eu estava na época das baladinhas, não ia passar um novinho.
novinho, não, gostosinho na época, né? Porque eu era novinha. E aí eu parei para pensar, falei assim, uau, será que existe isso? Né? Será que existe realmente esse conhecimento, esse saber observar e perceber o que realmente aquele ambiente ele é propício ou não para uma caça? E essa perguntinha ela ficou dentro do meu coraçãozinho. Papo vem, papo vai, tempo cresce, Jep cresce, vai trabalhar no mundo corporativo, e eu me deparei muito com essa questão da comunicação. Falei, caramba, eu falo A, a pessoa entende B. Eu falo A, a pessoa entende B. Estou falando como eu gostaria que falassem comigo, máxima, né? Porém, essa pessoa continua não entendendo. Fui lá e estudar. Falei, não, peraí, se ela está conversando comigo e ela está de braço cruzado, né? Microexpressões, o corpo fala, né? Talvez vocês conheçam essa técnica, esse comportamento, esse estudo. Eu sei que tem aqui uma certa resistência ao que está sendo colocado. Porém, ok, como quebrar essa resistência e não como tornar mais prazeroso. É uma coisa aqui que a gente precisa entender. O ser humano, ele aprende de duas maneiras. Uma é pelo prazer e outra pelo embate. Porque também acaba trazendo um prazer no final, seja do se render ou fazer com que o outro se renda. Então, no fundo, envolve o prazer, ok? Então, eu comecei a ver isso, só que não era o suficiente, porque muitas vezes, quando eu começava a ganhar a vencer, né, a resistência da pessoa, ganhar a confiança, eu entrava nesse assunto, falei assim, nossa, mas eu te vi de perna cruzada, eu vi com o braço cruzado, vi você pensando, vi você fazendo uma carinha assim, meio que de nojo, etc e tal. E a pessoa virava e falava para mim, naquele dia, eu não estava sentindo nada disso. Tinha uma parte de mim que estava dizendo faz sentido, porém tinha uma outra que estava com medo. Aí eu parei e falei, não, peraí, resistência não é medo. Resistência é porque quando eu tenho todo um sistema do que eu acredito, que eu já testei e sei que funciona, né? Eu não quero abrir mão disso. Isso é resistência, mas não é medo. Aí eu instigava um pouquinho as pessoas, né, questionando, falei assim, como assim medo? Não, é porque você também chegava numa energia, num posicionamento muito imperativo. Aí aquilo me chamou a atenção. Falei, tá, então não basta somente observar o outro, também tem que saber o que está passando por mim. E de novo veio aquele negócio, e se eu pudesse olhar os meios? Porque, e me veio esse questionamento, na época, quando bombou o Crepúsculo, eu estava trabalhando numa empresa de telecomunicações, e eu trabalhava em dois campos, eram dois perfis de clientes internos que eu tinha, um que atendia a nível nacional, e um outro que atendia a nível internacional, né? E aí eu fiquei me questionando sobre, poxa, o que está acontecendo aqui? Né, temos públicos diferentes. Aqui, às vezes, eu falo, eles entendem. Aqui, às vezes, eu falo, eles entendem. Mas quando eu junto os dois, ninguém está entendendo porra nenhuma. E aí eu parei para pensar. Eu falei, nossa, e se eu pudesse dar um passinho para trás e entender o que está passando na mente deles? Se eu pudesse simplesmente ter esse poder, porque é um poder, de olhar para a mente e entender o que faz com que eles fiquem com medo. Fui estudar um pouquinho mais, né, a parte de liderança, a parte de desenvolvimento, e ali foi o meu primeiro contato que eu tive com a psicoterapia, né? Como alguém que estava precisando da psicoterapia, e como a psicoterapia, alguns movimentos, ok? Não sou formada em psicologia, alguns movimentos poderiam e podem contribuir para a integração dos grupos, né? E aí eu parei para pensar, eu falei, legal, tá fazendo sentido. Foi aí, o primeiro momento, que eu me deparei com um carinha, vou pegar aqui minha colinha para não, né, me passar, com um carinha chamado Freud, né, o famoso Freud explica, né, você está com problema no relacionamento, Freud explica, você está com problema no trabalho, Freud explica, porque, né, ele foi um dos primeiros estudiosos da mente humana que virou e simplesmente disse, peraí, neste corpo que está sendo tratado pela ciência, vamos colocar assim, existe o quê? Tem uma mente aí dentro, né? Na época ele estava tratando uns casos de histeria,
né? Que histerias eram essas? Mulheres da alta sociedade que tinham uns ataques assim meio loucão, né? Entravam nos processos catárticos, porém ninguém conseguia ver como relaxar. Ele foi lá e inventou vibrador, tá, gente? Pra vocês terem uma ideia. Inventou vibrador e a mulherada e passava esse estado e elas retornavam. Tinha até alguns casos que elas acabavam perdendo a visão, né? Ficavam com a visão turva, ou seja, excesso de energia ali acumulada. Enfim, quer entender um pouquinho mais a história de Freud, tem que estudar. E aí, o que acontece? Junto com Freud, veio uma outra pessoa virando e falando, não, peraí, parou. Não existe somente uma mente e um corpo. Existe também um espírito, existe uma alma aí dentro. Quem falou isso? Jung, né? Existe um inconsciente ali, aonde este ser não é sozinho, não é sozinho. Então, aí é onde, né, a gente começa a juntar algumas coisas. Dependendo do comportamento que essa pessoa está tendo, dependendo do comportamento, as atitudes que ela tem, ela também é influenciada pelo meio dela. E aí eles começaram a trocar cartinhas, né? Passado esse tempo, do tipo, que conseguiram uma grande evolução, trabalhar, o Jung, ele trabalhava muito com os casos difíceis dele, é interessante isso, você vê nos livros, estudando um pouco mais, que ele fazia mapa astrológico dos pacientes dele, para poder entender as questões de karma, né? E a karma no sentido de quais são as lições que você veio aprender a fazer, a evoluir aqui na Terra, né? E em alguns casos que nem assim estava funcionando, né? Peraí, estou tratando a alma da pessoa, ela caminha um pouquinho, mas ela retorna. Estou tratando da mente da pessoa, mas ela retorna. E por quê? O Freud tratava somente a mente. O Jung tratava mente e alma. Só que aí chegou um aluno dele, né, que virava e falou assim, não, peraí, para. A gente está vendo as coisas muito separadas, né? Que é o bendito Wilhelm. Tá, eu vou pegar aqui a fotinha para vocês terem uma ideia. Faria ter uma carinha meia sabe? Tem uma carinha meio doidinho aqui, ó. Aqui, o William Reich. William Reich, tá? Aqui já, depois que ele mudou, né, saiu da Alemanha, saiu da Europa, e foi para os Estados Unidos, né? Ele virou e falou aqui, e ele disse o seguinte, não, tem uma mente dentro desse corpo. E a mente e a alma são uma coisa só. Então, o Reich começou a perceber que os comportamentos e as reações das pessoas com corpos parecidos eram bem semelhantes. Porque até então, o que acontecia? O Freud ficava naquela questão apenas de observador, anotando as palavras e encontrando um padrão de comportamento na fala. O Jung ficava ali também num campo mais de observador e fazendo anotações e encontrando um comportamento, um padrão de comportamento no coletivo. E aí o Reich, ele virou e falou assim, não, peraí, vamos simplificar o barato aqui. Gente, eu estou resumindo por sei lá quantos, trocentos milhões de anos de estudo, tá? Me dei essa licença poética. Ele virou e falou assim, não, peraí, existem corpos que têm mais energia, menos energia, mais densas, menos densas, mais cadeirudas, mais cinturudas, mais peitudas, mais cabeçudas, mais panturrilhudas, né? E elas acabam tendo um determinado tipo de comportamento quando elas se encontram acuadas. Ali começou uma grande revolução no estudo da mente e do comportamento humano.
né? Que ele começou a ver que existiam padrões de comportamento que começavam desde o ventre materno, ou seja, tensionamentos, né? Ele começou a estudar isso, ele começou a entender o que poderia fazer com que este ser humano saísse dessas neuroses iniciais, desses padrões iniciais, vamos colocar assim, né? E pudesse ir para uma vida de plenitude. Ali ele começou a fazer um estudo chamado da energia orgástica, né? A energia orgástica, ele começou a ver que afinal, o que a gente procura na vida? Gente, ter prazer, né? Ter prazer, viver coisas gostosas, viver coisas boas, ter um amadurecimento, ter como é que chama? Essa construção de uma vida plena, não de uma vida eufórica, né? De uma vida plena. E aí ele falou, não, mas peraí, se esse cara tá travado nessa neurose aqui, nesse condensamento, nessa couraça, foi ele que trouxe, num primeiro momento, o termo couraças musculares, que vão determinando o formato do teu corpo. E ele falou, se eu tô trazendo essas pessoas aqui, né, se estão tendo isso, como eu as tiro deste processo e passo elas para um processo de prazer? Foi aí que veio uma grande sacada, né, que ele trouxe aqui esse entendimento, a capacidade de estar revelando a verdade que está dentro daquele ser humano. E aí, ele criou como se fosse uma tríade. O corpo, né, o nosso desenho corporal, a nossa estrutura corpórea, as nossas densidades, o nosso desenho, ele vai mostrar o que está na mente, o que foi que, ali dentro daquela mente inicial, né, no processo de formação do nosso caráter, que vai desde a concepção até mais ou menos os nossos 7 anos, que vai, olha que top isso, esse corpo vai mostrar o que está nesta mente e estes dois juntos vão revelar a história que fez com que esta mente se moldasse e mostrasse este corpo. Cara, é assim, nessa sacada, né, tanto que ele foi trabalhado, gente, ele trabalhava no serviço secreto, pra você ter uma ideia, tá? Né? Então, o corpo é a parte visível da mente e revela a verdade por detrás de qualquer tipo de problema que a pessoa esteja enfrentando na vida. E aí, lógico, deu uma grande revolução, porque peraí, eu estou aqui sentado, né? Deu uma pequena treta ali, né? Entre o Freud, o Jung e o Reich. Peraí, eu estou aqui anotando, você está querendo invalidar tudo, né? E aí mostra um pouquinho do ego da galerinha ali que iniciou essas histórias. Enfim, coisinha de bastidor. E ele falou assim, eu só estou acreditando que é um conjunto, não estou invalidando tu, não estou invalidando o outro, mas também tudo se resolve na pepeca, na piroca de papai, né? Como Freud falava. E aí ele olhava pro Jung e falava, cara, nem tudo está resolvido no BO que está ali, que aconteceu na sociedade, mas tem influência. Né? Então, aí o que acontece? Vem uma grande revolução nesse processo. Porém, Porém, por que que a grande maioria das pessoas não conhece esta, é, é, esta maravilha que é poder bater o olho no corpo das pessoas, entender como a mente delas funciona, para poder explicar o porquê que ela está vivendo essa história? Porque isso amadurece. Isso te dá poder. Isso simplesmente vai virar e falar assim, você vai conseguir fazer o quê? Dar limite. E quando você dá limite, você consegue viver o prazer. Porque ninguém vai vir passar por cima de ti. É recomendável? Dependendo do ambiente onde você está vivendo, dependendo do governo, dependendo da história, dependendo até mesmo de você, você não vai querer viver isso. Porque é gostosinho estar num ambiente onde eu não sei porque eu estou repetindo estes planos. E aí a gente volta rapidinho, né, para a história, fazer um corte rápido ali do personagem Edward Cullen. Ele sofre muito com o poder que ele tem
de bater o olho nas pessoas e saber exatamente o que elas estão pensando. Aí entra literalmente na alma. Ele vai literalmente e entra na alma daquela criatura, né? Ele vai literalmente nesse processo, aonde você começa a ficar pensando, será? Será? Aquela dúvida, né? Será que ele tem jeito de mudar? Não tem? Sabe? Então ele sofre com isso, porque ele conhece no mais profundo, íntimo da pessoa, o personagem, ok? As dores que fazem com que ele não mude de comportamento. E aí eu faço esse comparativo, né? Por isso que ele não escolhe ninguém, né? Ele não quer ninguém. E aí ele se encanta pela Bella Swan. E por que ele se encanta com a Bella Swan? Porque ela é a única que ele não pode ver os defeitos, né? Não sabe o que está passando na mente da criatura. Enfim, corta e volta para o assunto do poder, o poder de ler mentes, né? Então, o que acontece? Muita gente duvida disso. Duvida, falei, não acredito, não pode ser possível que tenha algo como isso. De novo, não é possível, não é possível que isso seja possível. Mas eu até fico curiosa, mas o que vão falar de mim? Isso daí é comprovado cientificamente? Bom, eu até acredito que isso daí, são questionamentos, eu até acredito que isso daí possa ser, né, possa até existir, né, tem até interesse, mas não tem. Porque, afinal, dentro da nossa cultura latina, você cuidar da tua mente é porque você é louco. E se você cuida do teu corpo, você olha para o teu corpo, você é banal. Tá vendo como a indústria trabalha para que a gente não se conheça, para que a gente não evolua, né? Enfim, então, isso daí, lá no Reich, detalhe, aí juntou os BO, vamos continuar aqui na história. Aí o Reich é preso, é preso, é preso. Chilindró nele. Ele é preso porque, né, enfim, ele é tratado como comunista, como cara que tá passando informações. Lembra que ele estava nos Estados Unidos? Ele saiu da Alemanha, foi lá para os Estados Unidos. E eu, quem é esse cara? Deixa passar. Só que aí o que aconteceu? Teve um outro carinha nessa história, vulgo chamado Alexander Lowen. Bem lá, bonitinho. Esse é mais bonitinho. Esse é mais bonitinho. Deixa eu pegar a fotinho do bichinho, né? Para vocês verem. Então, ele veio e simplesmente disse: peraí, por que está dando tanto BO nesse negócio da gente entender o corpo, né? Da gente entender. Porque até então, tanto Reich, como Jung, como o Freud, não movimentavam aquele corpo. Estava ali. Mas espera aí. Se a gente está falando sobre um processo de amadurecimento, a gente tem que tirar essa pessoa do lugar que ela está. Então, a gente tem que tirar ela dessa estagnação. A gente tem que olhar, então, para essas coraças musculares que estão sendo formadas e ver como é que a gente pode desfazê-las, né? Porque ele era do desfazer. Então, é esse tiozinho aqui, ó. Esse daqui é o Alexander Lowe. O que ele fez? Ele pegou o estudo dos três, e desenvolveu algumas atividades físicas que traziam um alívio da tensão das couraças musculares. E aqui, para poder mostrar isso, o que é esse bendito dessas coraças muscular, Jeff? Fala para mim, conta para eu, né? Vou aqui compartilhar, mostrar para vocês. Bora lá. Vou compartilhar aqui para vocês. Opa, só um instantinho. Tac, 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 né? Assim, né? O dia que eu aprender a editar, a gente melhora, tá? Então, vamos lá. Aqui, ótimo, tururu. Eu mostro para vocês. O que são essas couraças musculares? Vocês estão me vendo aqui, gente? Estão conseguindo ver? Minha telinha? Ótimo, lindos. Então, bora lá.
Isso daí começou a acontecer. Essas coraças musculares, elas são formadas lá desde o nosso momento de concepção. Sabe a famosa moleirinha que nós temos aqui em cima da cabeça? Ela é aberta, né? E aqui a gente vai vendo aqui o nosso cérebro e toda a nossa coluna vertebral que vai até aqui no cóccix, né? Aqui no rabicó. E cada uma dessas regiões tem um conjunto de nervos, né? Nervos craniais que vão se estendendo, vão ramificando e vão controlando, desde o vamos flexibilizar ou condensar, e aí é o que vai dando o formato do nosso corpo. São impulsos eletromagnéticos que nós recebemos na nossa vida. E nós passamos por 5 principais, tá? Aqui nesse desenho tem 4, mas tem um que acontece também aqui no cérebro. Vocês conseguem ver aqui que é colocado como cervical. O cervical é separado em coraça ocular, que aí vem nessa primeira parte da cabeça. Depois a parte orocervical, que pega a boca e o coelho, né? O coelho pescoço, né, que vai indo ali e vai descendo na parte torácica, depois na parte lombar e aí depois na parte sacral, que é a última fase de milenização aqui que entra lá no sacro, tá? Cada uma dessas etapas, senhoras, vai trazer, ela vai ser desenvolvida porque dentro desse processamento, né, desses impulsos eletromagnéticos, quando a gente nasce, a gente é todo molengão, não é? Todo molengão, parece uns bonecos de posto. Tem que cuidar com a moleira, né? Tem que ter uma série de cuidados ali. Por qual razão? Porque essa capa de proteção, chamada capa de mielina, tá? Isso daí foi um estudo mais aprofundado do Reich e do Lowen. Ela vai sendo formada conforme o desenvolvimento do feto, né? Ela vai sendo formada, né? Por isso que o nosso cérebrozinho, vamos colocar assim, deixa eu trazer aqui uma outra fotinho aqui para vocês darem uma olhada. O nosso cérebro, ele vai sendo formado aqui, ó, trazendo para vocês. Ele vai sendo formado, né? Aqui a junção, né? Logo aqui é a junção do óvulo com o espermatozoide, vai passando pela mórula, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até que vai formando esses saquinhos aqui, e que chega mais ou menos aqui nesses 25 dias, né? Aqui já trazendo para vocês na parte direita superior, trazendo aqui da parte dos 25 dias, vai trazendo, até então a gente chama minhoquinha, e vai passando, até que chega aos 9 meses, se formou todo este complexo neural. Então, a maior parte, toda a nossa energia durante o nosso desenvolvimento, está sendo colocada aqui nessa parte do desenvolvimento do nosso cérebro. Por isso que mamãe tem que consumir proteína, água, não passar nervoso, porque toda vez que passa nervoso, o que que acontece? Existe uma condensação do útero. E isso vai provocando o quê? Uma compressão, né? Vai comprimindo. E este cérebrozinho que não tem referências, o cérebro, ok? Não tem referências, não sabe o que está acontecendo, entende o quê? Que esse ambiente é hostil. Formando aí o primeiro traço de caráter. Né? O traço de caráter que eles trazem, que é o traço da esquizoidia, onde eu vou viver somente no mundo da mente. Sabe aquelas pessoas que são cabeçuda? Literalmente cabeçuda? Pode ter certeza, você olha para elas e pergunta, como foi a gestação da tua mãe? Elas vão dizer, é uma merda. Ela perdeu o emprego, separou do meu pai, foi dificuldade, ela ficou nervosa, ficou com medo de me perder. Ou seja, um ambiente externo estava provocando a condensação, a compressão daquele útero, e a criança teve a percepção, isso é muito importante, tá? Teve a percepção que ela não era bem-vinda, ou seja, estava sendo rejeitada. Ok? Eu vou fazer uns videozinhos aqui trazendo mais compreensão sobre isso. E aí a gente vai descendo em todas essas coraças. E aí eu quero me atentar a esse primeiro momento. Quem é que nasceu e a gestação de mames poderosa, divina e maravilhosa foi 100% flores?
me aponta o ser humano, porque até Jesus Cristo, né, passou pelos B.O. Pensa na Maria passando o deserto todinho, todinho, o deserto todinho, eu fico pensando, olhando assim, agora conhecendo um pouquinho sobre a mente de Cristo, por isso que ele conseguiu acessar os negócios lá, só pode ser, porque ó, atravessar o deserto, quase, e pariu fora de casa, ainda foi, não, detalhe, vamos dar spoiler aqui, vamos fazer uma puxadinha aqui, a bicha ficou grávida, né? A bicha ficou grávida, virgem, diz a história. Se estava se tratando de José, porque ela podia ser apedrejada. Humana, gente. Isso daí não começou comigo, não começou contigo, começou desde que o mundo é mundo, ok? Passa por todo esse processo, eles, ok, superam esse problema de relacionamento, Maria e José, e aí, no momento que ela tem que fazer o censo, não, eu vou junto contigo, pensa numa bichinha também, né? A bichinha podia ter ficado em casa para parir, não, vou ter que ir com meu marido, bom, então, beleza. Toda o trajeto, não estou falando que ela pegou um avião, foi lá, não, gente, era carrocinha, era mulinha, era caminhando, era sol, chuva, sei lá o que estava acontecendo. Todos esses movimentos vão provocando disparos eletromagnéticos no nosso corpo, senhoras, né? Principalmente no corpo da mulher. E isso daí vai passando para o feto, vai passando. Não é porque você fez isso de maldade, tá? A criança ela vai tendo essa interpretação, e aí com isso o que que acaba acontecendo? Ela precisa fazer uma escolha, né? Escolha, ok? Quanto mais fico quietinha, menos mamãe fica preocupada. Quanto eu menos me mexo, menos eu sinto essa compressão do útero. E aí vamos parar para pensar. Normalmente, essas pessoas que são extremamente cabeçudas, né, é, são, elas são pontudas, né, porque tipo, elas tendem a repelir um contato. Num primeiro momento, pensa, uma pessoa que nem eu, chega e, aí eu corto lá pro time, uma pessoa que nem eu, que fala com a mão, que fala incisivo, que tem esse olhar aqui assim, que tipo, dependendo do momento, vai te comer com os olhos, filha. Chegar a falar com uma pessoa desse jeito, vai provocar medo. E não porque ela tem medo de mim, mas ela tem medo que o ambiente se torne hostil e ela volte a repetir o quê? A mesma sensação que ela tinha lá no outro. E aí eu paro para pensar, quantos relacionamentos comerciais, amorosos, de amizade, acabam sendo destruídos porque eu não tenho esse conhecimento. Quantas relações boas podem acontecer porque eu não consigo entender que a forma do outro reagir para determinados comportamentos tem a ver com um processo que ele nem lembra, mas o corpo deles mostra. E é aí onde entra um profissional capacitado, que estudou, que aprofundou, que consegue olhar além das palavras do cliente, além de um comportamento, de um posicionamento de ombro, consegue olhar, fala, desenho do corpo e gestual, comunicação não verbal. Quando eu tive acesso a essa informação, né, a esse conhecimento, isso aí aconteceu em 2018, olha, passaram-se 10 anos dessa minha busca, desse aprofundamento, desde 2018 eu não paro de estudar esse assunto. É uma das coisas que eu mais gosto, e aí eu vi que o Alexander Lowen, né, nesse processo, começou a fazer um estudo sobre o como que a bioquímica, né, também influenciava na flexibilização ou não dessas couraças musculares. Repito, vou fazer um novo vídeo mais para frente, falando exclusivamente sobre as couraças, vou me ater aqui somente a primeira. Então, aí começou a vir gente, outras pessoas, estudar todo este processo mais a fundo, para poder entender, não, mas peraí, se nós somos um corpo, somos uma mente,
temos uma alma, e o conjunto disto lida, né, cria, condiciona ou estimula emoções positivas ou negativas, tem um processo bioquímico aqui. E aí é onde começa a entrar uma coisa chamada epigenética, que começou a ser estudado depois das grandes guerras, né? E um deles aqui que se destaca é o Rupert Sheldrake, Rupert Sheldrake, aonde ele começou a estudar o comportamento coletivo, a influência das pessoas que estão na volta, condicionando as pessoas a um estado de dor ou de potencialidade. Dor, quando eu falo no sentido de reclusão, potencialidade vivendo o prazer, vivendo a sua expansão. Mas aí é um outro vídeo que eu vou fazer para vocês, vou trazer essas informações. Então, eu falei, peraí, então existe tudo isso. Comecei a aprofundar, e eu tive acesso a algumas pessoas que são referências aqui no Brasil e também mundialmente nos estudos da análise da bioenergética. Entendi que não basta ficarmos somente na fala, precisamos liberar essas emoções, e essas emoções estão depositadas naquilo que a gente chama de fáscia, né? Aqui vou mostrar para vocês como é lindo quando a gente começa a entender o corpo, né? Tem algo que eu mostro para as minhas alunas no curso, aqui deixa eu mostrar para vocês, porque afinal está tudo colocado na nossa musculatura, certo? Está tudo colocado na nossa musculatura. Deixa eu mudar para cá. Isso, ótimo, perfeito. Então, o que acontece? Vocês estão vendo aqui? Tudo esses pontinhos, vamos colocar assim, vou colocar aqui para vocês, isso. Todos esses pontinhos que vocês estão vendo aqui, vermelho, azul e amarelo, são artérias, vasos e principalmente as ramificações do nosso tronco neural. Começa aqui em cima e vai até o cóccix. Todas essas informações que nós passamos vão provocando relaxamentos ou condensionamentos na nossa estrutura muscular. Por isso que entre aspas, quando você estuda, quando você conhece, você consegue olhar para a vida dessa cliente e mesmo sem ela falar, você consegue saber se ela passou por algum hiperestímulo, por um trauma, por um abuso, por algo que impede com que ela sinta prazer. E em que momentos, detalhe, você consegue ver se isso aconteceu? No momento da gestação, no momento da amamentação, no momento que essa pessoa estava aprendendo a sentar, no momento que ela estava aprendendo a dar os seus primeiros passos e no momento onde ela começou a querer autonomia, né? Que aí encerra o processo de mielinização. A fáscia muscular conta tudo, senhoras. E aí eu fiquei tão encantada com isso que eu falei, caraca, dá para ler mente? Dá para a gente entender a história da pessoa e, principalmente, não ficar entediada, como Edward Cullen, né? E além ela nasceu assim, vai crescer assim. Você já parou para pensar que muitas vezes a pessoa, ela não sabe por que ela está agindo dessa maneira, porque ela não conhece qual que é o ambiente hostil que ela precisa evitar, ou entender, ou se afastar, ou até mesmo gerar um enfrentamento. Vou trazer aqui sobre questões. Você já reparou que a questão do prazer, a grande maioria das mulheres prefere comer a fazer sexo? Por qual razão? Porque ainda ali existe uma falta, digamos, do quê? Do primeiro contato, do primeiro hormônio de vínculo, a partir da amamentação.
Então, é como se eu conseguisse suprir aqui embaixo, né, nessa coraça aqui, ter prazer, ter movimento e sair para a vida, eu vou ter que deixar essa dor. Só que, quando você começa a entender, e talvez nesse momento do vídeo comece a fazer algum sentido para você, quando você começa a entender isso, você fala, pá, pior, não fui devidamente amamentada por minha mãe, eu mamei demais. Pai, minha mãe fala, sai correndo, ou, nossa senhora, realmente, não, mas entre uma foda e uma comida, eu prefiro uma comida. Não, eu prefiro uma foda, mas assim, aqui é foda, né? Não dá para foder toda hora. Enfim, você começa a entender, você começa a pegar pequenos, né, disparos, gatilhos aí que acabam te colocando numa limitação, numa castração. E aí é onde você entende porque que o Alexander Lowen, nesse rolê todo, trabalhava extremamente com o corpo, movimentando. Bora abrir a boca para falar. Vamos fazer a expressão dos nossos olhos, vamos liberar, né? Vamos distensionar isso. Jep, aí vem, talvez surja uma pergunta. Então, Jep, quer dizer que com esses exercícios eu posso mudar o desenho do meu corpo? Sim e não. Mas a princípio você não vai conseguir mudar, porque essas movimentações faciais deveriam ter acontecido lá atrás, para que pudesse ter essa flexibilização, né? essa moldura. Mas como é um conhecimento, entre aspas, novo, chegando muito mais de maneira simples para as pessoas, já passamos pelo terceiro processo de mielinização, né, estudando, você vê que você passa essa camada de mielina, ela é renovada constantemente, demora mais ou menos uma média de 7 a 10 anos para formar uma nova camada, um novo processo. Então, vamos colocar, no meu caso, tenho 45 anos, já passei por 3 camadas, estou indo para um quarto processo. Nesses últimos anos, eu tenho mudado, com isso eu tenho conseguido abrir a boca para falar com vocês e não ter um olhar incisivo, né? Ter uma certa... conseguir entender, né? Não trabalhar tanto num recurso num processo onde eu preciso defender o meu território, minha estrutura corporal pede por isso, porque eu consegui entender quais são os pontos que fazem com que eu precise assumir essa postura. E aqui, por exemplo, neste vídeo, não é o momento de eu estar defendendo o meu território. Afinal, eu apenas estou posicionando o meu ponto de vista. Aquilo que fez muita diferença para mim. Hoje, dentro dos meus atendimentos, eu utilizo a análise corporal para poder entender a história que a cliente está contando. E também entender aonde estão os gaps reais que fazem com que você, mulher linda, divina e maravilhosa, continue achando que é um Fiat 147 ou uma variante velha, sendo que você é um carro esportivo, divino e maravilhoso. Repito para vocês, senhoras, não é normal você ter menos desejo sexual, vontade de viver, tesão pela vida, ser menor do que o dos homens. Não é. Nosso centro de força, nosso centro energético, e aí vamos trazer mais vídeos para construir isso de uma forma bonitinha, não são, não é biologicamente, quimicamente, organicamente justificado. Porém, o ambiente, a história que você viveu e as coisas que foram colocadas na tua mente justificam que tá tudo certo você não ter vontade para transar. Tá tudo certo você não ter vontade de estar fazendo as coisas. Tá tudo certo você abandonar as coisas aí no meio do processo. São as demandas. Tá tudo certo você ficar sobrecarregado. Mas é porque você ainda não se conhece. Quando você se conhece, eu falo que vem essa potencialidade do orgasmo. Vamos lá, gente, vamos ser bem sinceros, uma boa de uma gozada, né? Tem problema no trânsito que te faça pensar o contrário. Você se expande, você conversa, você fala, você para de agir com medo.
Esse vídeo tem como a intenção de sim te provocar, sim trazer essa pílula de conhecimento, de que, meu amor... e também, tá? Não estou dizendo que a psicoterapia não funciona, muito pelo contrário, titia é consumidora. Titia tem o seu terapeuta, titia tem o seu psicólogo, eu passo por processos, eu estou sempre me trabalhando, mas existem processos onde as duas podem caminhar juntas. As duas. A análise corporal, para você entender um problema em específico, vamos chamar assim de uma terapia breve, e aí quando você entende esse comportamento, você vê a potencialidade que você é, e agora vamos criar um novo caminho. Uou! Psicoterapia vai te ajudar a lidar a saber lidar com as tuas emoções num ambiente diverso. Putz, uma coisa trabalhando com a outra, cara, é show de bola, tá? Então, quer saber um pouquinho mais como fazer, como entender quais são, então, que dores foram essas que eu passei? Não, peraí, me explica, que eu quero saber direitinho por que que eu tenho esse jeito, por que que em determinada situação eu estou passando por tal coisa, etc e tal, né? Me chama, tá aqui meus contatos, acho que vai estar aqui, assim, né? Meus contatos, minhas redes sociais, só me chamar, eu vou ter todo o prazer de te explicar. Você vai sair com muitas respostas, mas principalmente com um caminho para saber escolher. Aqui eu vou te dar respostas, mas a minha maior intenção e meu propósito é ensinar você a amadurecer para sair dessas neuroses, para você se responsabilizar pelas coisas que você quer. E quando eu falo se responsabilizar, no sentido de pagar o preço, caminhar, seguir em frente, falar, sou dona da porra toda mesmo. Sai da frente, se tornar a braba sem ser a braba, saca? Ser uma mulher de pose, de postura, aonde todo mundo olha e fala, caralho, ela chegou. Mas não porque você foi imperativa, é porque você está exalando tanta propriedade de si, que aí eu sou capaz de parafrasear que até o diabo vai tremer quando se levantar da cama. Então, meus amores, esse daqui é um pequeno vídeo, uma simples explicação, que sim, nós temos o poder de ler mentes, basta estudar, existe essa técnica, eu conheço bastante, se você quiser entender um pouquinho mais, é só vir. E dúvidas, comentários, por gentileza, coloca aqui embaixo, que eu vou ter um prazer enorme de trazer cada vez mais vídeos sobre possibilidades para você viver uma vida plena, linda, maravilhosa e cheia de prazer e saber lidar com os percalços que acontecem, porque afinal é isso que uma mulher madura, dona de si, consciente, consegue fazer. Ela não busca por respostas prontas, ela faz as suas próprias escolhas. Beijo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Tchau!